Então, bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos começar mais um livro. Nós estamos chegando no final dos livros proféticos. Esse é o penúltimo livro, Zacarias. Depois só tem mais um livro profético. E com isso acabamos o Antigo Testamento. Obviamente falta ainda os poéticos, né? Nós não vimos ainda Zacarias. o livro que é Zacarias. Capítulo. Primeiro. Vamos começar agora. A partir do primeiro. Então, nós estamos terminando o Antigo Testamento. Vamos ter que voltar em algum momento para ver os poéticos. E eu estou ainda pensando aqui, voltou? Eu estou pensando ainda aqui se a gente volta efetivamente para os poéticos ou se a gente parte para o Novo Testamento e deixa os livros poéticos por último. Não sei, vou conversar com a Cíntia, ver também o pastor o que acha de a gente. Então agora vai ter os dois, né? Colocar outro também mais. Ele está fazendo planos para quê? Para os outros livros do Testamento. Bom, então antes, enquanto esquenta ali o motor, vamos pensar aqui o seguinte: o que tem de diferente nos livros proféticos do que nós vimos até antes da aula passada? A aula passada a Cíntia falou a respeito do livro de Ageu. Até Sofonias nós tínhamos uma realidade, de Ageu em diante a realidade é outra. O que muda na mensagem? Se é que muda, está até marcado ali. O que é que muda na mensagem de Ageu, Zacarias e Malaquias que nós vimos nos outros, que aqui nesse daqui não tem, entre aspas? O que é diferente? O que é diferente é que esses três últimos, Zacarias e Malaquias, pós-exílio. O povo já voltou do exílio. Se os outros profetas, desde Isaías até Sofonias, se for anterior, eles estavam falando de algo que viria, né? Se arrependam, o castigo vai vir, Deus vai castigar vocês, Ele está mandando nações aqui para ir castigar vocês, Babilônia, Síria, não sei o que, blá blá blá. Enquanto ele está falando tudo isso, são os profetas, os outros que a gente já viu. Quando chega em Ageu, olha lá, 520 depois de Cristo, eles estão voltando do exílio babilônico. Então, Ageu, Zacarias, Malaquias, a mensagem muda? Não, a mensagem é a mesma, arrependam-se. Só que, peraí, nós já fomos castigados, ficamos lá 70 anos na Babilônia, estamos voltando e a mensagem continua sendo a mesma. Tem alguma coisa errada aí que a gente precisa, né, localizar, ver o que é que está acontecendo. Vamos tentar pensar um pouco com a cabeça do judeu, voltando, primeiro o tempo que eles passaram lá e agora eles estão voltando. Vamos tentar imaginar a cabeça desse pessoal, como é que está. Você vivia numa terra que era importante ali na região, Israel, embora tivesse ocorrido um decaimento de importância desde Salomão, né? Ela foi perdendo importância, porque dividiu o reino, daí foi aquela briga, um muda um rei, muda outro, principalmente no reino do norte, que eram dinastias diferentes, não seguiam uma mesma dinastia. No sul ainda foi a dinastia de Davi, eram todos descendentes de Davi. Mas no reino do norte foi aquela briga de diferentes famílias tentando, ou seja, Israel perdeu importância. Mas ela tinha uma história, tinha
uma história. E o principal é que este povo sabia que eles eram um povo escolhido de Deus, então eles eram meio narizinho empinado. Tanto é que por isso é um dos motivos que Deus castiga. Eu falo, olha, não é garantia porque o templo está aí que vocês estão imunes. Não creio nisso, não. Não creio que o templo, que as ofertas, que os sacrifícios, que o dízimo, tudo isso vai livrar vocês, não, porque vocês estão pecando, estão adorando outros deuses. Muitos deles não acreditavam, os profetas estavam alertando, olha, acordem. Alguns acordaram, outros não. Assim como no mundo que a gente vive hoje, tem gente que está dormindo e tem gente que está acordada, né? Tem gente que está enxergando o que está acontecendo, tem gente que acha que está tudo normal. Naquela época a mesma coisa. Este povo é tomado pela Babilônia e vai e fica 70 anos. Quando eles voltam, todos que foram voltaram? Não, muitos morreram. Todos que voltaram foram? Não, muitos nasceram lá. E daí vamos ver aí um primeiro milagre de Deus. Qual o milagre? Apesar do povo estar numa terra desconhecida, na Babilônia, com outros deuses, com outra realidade, com outra cultura, com outro alimento, com tudo diferente, a palavra de Deus é transmitida para os filhos. Diz uma história que pergunta assim para um judeu, né? Por que vocês têm tanta tradição? Por que como vocês conseguem manter essa tradição, apesar de tudo que aconteceu com vocês? E eles dizem, porque nós sabemos contar histórias para crianças. Porque eles contam esta história desde a saída do Egito, desde Abraão, quando Abraão é escolhido por Deus e é enviado lá para a terra prometida, para Canaã, e essa história é contada de geração em geração. Este povo vai para o exílio lá na Babilônia, fica lá 70 anos e eles não perdem a cultura, a característica deles. Embora eles estivessem sendo castigados por Deus, mas eles conseguem de alguma maneira guardar a lembrança da terra que eles viviam, do templo, da tradição, tudo aquilo que eles faziam ali. No momento em que Ciro, o rei persa, liberta o povo judeu da Babilônia, do jugo da Babilônia, e fala, pode voltar para casa, eu fico imaginando quem que gostaria de voltar, porque eu fico pensando assim, eu morei 3 anos em Florianópolis, minha filha era pequena, devia ter uns 8 anos, alguma coisa assim, 8, 9, alguma coisa, por aí. Ela saiu de São Paulo, que tinha uns amiguinhos, todo aqui e tal, e foi morar comigo lá em Florianópolis. Quando nós falamos de voltar para São Paulo, foi um horror, porque ela tinha virado barriga verde, né? Ela era Catarina, já estava com sotaque de Catarina, já tinha os amiguinhos de Catarina. Ela não queria vir embora ela fosse daqui de São Paulo, ela lembrava. Agora imagine o judeuzinho lá na Babilônia, que viveu, que arrumou um amiguinho, que tem uns coleguinhas, olha, nós vamos voltar, nós vamos lá para Israel. Isso deve ter sido um trauma, não só para as crianças, mas para os adultos, porque muitos deles eram adultos. Se alguém foi para a Babilônia recém-nascido, ao final disso o cara está com 70 anos. Ele não conheceu Israel, que é a terra dele, da família dele, nasceu na Babilônia e já está com quase 70 anos de idade. Vamos voltar para casa. Como voltar para casa? Minha casa é aqui desde que eu nasci. Ele tem que ter muito claro na cabeça dele qual é essa história, qual é esta tradição, do que nós estamos falando? Do templo, de Deus, da história que ele tirou o nosso povo lá do Egito, trouxe para a terra prometida, prometeu que a gente ia ter riqueza, ia ter isso e aquilo, e realmente nós tivemos, só que nós desobedecemos e por isso estamos desse jeito. É isso que a gente está falando. E isso aqui nós estamos falando então do ano 520, que a
Ageu foi o que a Cíntia deu aula na semana passada, e Zacarias, eles são contemporâneos. Eles vivem no mesmo período. Enquanto Ageu fala para, olha, vamos reconstruir o templo, o Zacarias injeta ânimo naquele povo. Gente, vamos, né? Essa é a mensagem. Mas o interessante, a mensagem é de arrependimento, mas o que acontece? Se eles já sofreram o castigo do exílio, do que ele está falando então? Arrependimento do quê? O que o Zacarias está falando agora? E é isso que o livro, de alguma maneira, fala. Obviamente ele não fala só de profecias imediatas. Zacarias, quando eu reli agora o livro de Zacarias para estudar aqui, ele me lembra muito Daniel e Apocalipse, que ele se mistura muito, tem muitas coisas de Daniel e Apocalipse, de coisas que serão muito lá na frente. Fala de algumas coisas do momento, mas fala de muita coisa que ainda não aconteceu. Agora, outra coisa que é interessante a gente pensar, primeiro, o Ageu, que foi o profeta anterior, ele profetizou por 4 meses apenas. E o Zacarias começa a profetizar 2 meses de diferença. O Ageu começa no mês 0, quando dá mês 2 dos 4 que ele profetizou, o Zacarias começa a profetizar também. O Ageu profetiza para que o povo reconstrua o templo, o Zacarias profetiza para que o povo não desanime. Então é o retorno do exílio, e aqui a gente precisa também analisar um pouco essa questão do retorno do exílio, porque quando a gente fala e lê na Bíblia, a gente acha que voltou do exílio, né? Eu saí de Santos e vim para São Paulo, peguei um carro e vim embora, né? Não é, a realidade não é bem essa. Apenas uma parte da população que volta, primeiro. Segundo, a viagem deve ter durado de 3 a 4 meses. A pé, né? A pé, esse é o detalhe. Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha passagem aérea, nada, era a pé. Distância longa feita a pé, com animais de carga, com um terreno variado, incluindo desertos, regiões montanhosas, clima extremo em certas épocas do ano, um ritmo lento devido à presença de idosos, de crianças, grande quantidade de suprimentos, paradas obrigatórias em algumas cidades mais seguras ao longo da rota, porque também era isso, eles podiam ser assaltados no caminho, né? Animais, feras, né? Leões, enfim, cobra, escorpião, né? Paradas obrigatórias. E 70 anos depois disso, muitos haviam morrido, e muitos dos que voltam, que estão voltando, tinham nascido na Babilônia. Agora, muitos não voltam, muitos deles não voltam, porque eles estavam confortáveis vivendo a sua vida na Babilônia. Nós temos alguns exemplos que a gente lembra bem. Um deles é Esther. Esther não voltou. Não sei se ela não quis, se o Mardoqueu não quis, ou se foi, com certeza Deus interviu nisso. Não, Esther, você fica aí porque eu tenho um plano para você. O Mardoqueu também, que era tio dela, também pegou e falou, ó, não volta. Daniel foi outro. Daniel era um príncipe de Israel, de Judá, e ele não voltou, ele ficou lá, ele morreu de lá. Ele foi um governador desde o tempo do Nabucodonosor até o tempo do Ciro, do Dário, no Império Medo-Persa. Foi outro que voltou. Como esses que a gente conhece, existem inúmeros outros que a gente não conhece, que também não voltaram. Eles contavam, esses que voltaram, eles contavam com as promessas de Deus, de restauração. E
restauração não só do povo, mas também da terra, que existia isso desde as profecias lá de Isaías até Obadias. E daí eu estava dando uma pesquisada e eu achei um texto que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala aqui sobre as caravanas que viajavam entre Babilônia e Jerusalém, que foi o caminho que eles fizeram, como as que levaram os judeus de volta do exílio. Eram grandes, lentas, altamente organizadas. A imagem, e isso nós vamos ver, vou passar do lado aqui. A imagem de Carquemes, aqui ó, em cima, eles saíram daqui ó, Babilônia. O caminho que eles vão fazer é beirando o rio Eufrates, aqui o Eufrates. Eles vão subir até Carquemes. Por que eles vão por ali? Porque tem água. Os caras não vão andar para um local onde eles possam ter problema de sede, né? Então, Carquemes é relevante porque essa cidade ficava justamente numa das rotas principais que eram usadas por caravanas no caminho entre a Mesopotâmia e o Levante, que é exatamente essa região. Esse semicírculo aí é o tal de chamado Levante, né? E como eram essas caravanas? A caravana incluía famílias inteiras, crianças, idosos, mulheres grávidas, animais de carga, camelo, burro, mula, guarda armado, contratado ou pelo rei persa, que foi o Dário. O Dário autorizou eles a voltarem e deu segurança, deu inclusive salvo-conduto para que eles não fossem atacados pelo caminho pelos próprios soldados persas, né? Ele falou: esse povo aqui está sob minha proteção. Quem mais que foi? Sacerdotes, escribas, que eram responsáveis pelos documentos e objetos sagrados. Os caras faziam um registro de como é que foi. Olha, nós saímos daqui, aconteceu isso, no dia tal, aconteceu assim, assado. Ele não tem essa informação, mas deve estar enterrado lá no meio, em algum lugar lá no Oriente Médio. Tinham, além disso, carregadores, tinham artesãos, e o tamanho dessas caravanas podia chegar a milhares de pessoas, como sugerem as listas de Esdras e Neemias. Lá eles falam das quantidades de pessoas. E o que eles estavam levando com eles? Alimento seco, para eles comerem no caminho. Grãos, em geral, tâmaras, farinha, azeite. Era o que eles iam comer. Tendas e utensílios de acampamento. Ferramenta para reparo. Objetos sagrados devolvidos pelo decreto de Ciro, porque quando o Ciro autoriza eles voltarem, ele autoriza que levem de volta para Jerusalém as coisas, os utensílios do templo, o que estava lá ainda, né? Animais vivos para alimentação e sacrifício. Os animais iam ser sacrificados no caminho, alguns para o sacrifício a Deus e outros para o alimento deles. Documentos oficiais que garantiam passagem segura. Chegava lá uma batida policial do exército de Ciro: quem são vocês? Não, nós somos o povo de Judá que o Ciro libertou. Está aqui o documento, salvo-conduto, então você pode passar. A rota típica, ela evitava o deserto direto e seguia o chamado crescente fértil, passando por cidades como Babilônia, Sipar, Carquemes, Damasco e Jerusalém, que é exatamente o que nós falamos. Está aqui. Ele sobe, bordeando o Eufrates, chega aqui, Carquemes, depois desce, vem até aqui Damasco e Jerusalém. Eles dão uma volta. Por quê? Porque por aqui é deserto. Então eles vão beirando o rio Eufrates. Agora imagine tudo isso. Imagine essas pessoas que estão voltando. Alguns que não têm a menor ideia do que eles esperam, que não conhecem, nunca foram para Jerusalém. Os que lembram de alguma coisa estão indo carregados, porque já estão. O cara já era adulto quando saiu de lá. Se ele estiver vivo ainda, o cara está beirando, sei lá, 80, 90 anos de idade. Não está beirando os 90.
Então, quer dizer, as pessoas que estão retornando têm duas categorias: os que não têm a menor ideia do que eles vão encontrar e os outros que já estão esquecendo o que eles tinham, porque faz muito tempo, né? Passou muito tempo. E eles vão chegar avançando de 15 a 25 quilômetros por dia, imagine, andando, dependendo do que? Do clima, da saúde dos viajantes, da disponibilidade de água, da segurança da região. Por isso que essa viagem demora de 3 a 4 meses. E a vida diária nessa caravana, como é que era? Partia ao amanhecer para aproveitar o clima mais fresco, parava ao meio-dia para descansar eles e os animais, acampava ao entardecer, sempre perto de água, fogos de vigília e sentinelas durante a noite, tomando conta ali da região para animais, assaltantes, né? E à noite, cantos, orações e leitura da Torá em algumas palavras. Era isso que devia acontecer nesse momento, né? Quais os perigos? Assaltantes nômades, animais selvagens, doenças, falta de água, tempestade de areia. Por isso as caravanas raramente viajavam sozinhas, elas se juntavam a outras para formar grupos maiores e mais seguros. Tudo isso está acontecendo nesse. E por que o Carquemes, que é essa cidade importante lá em cima, por que aparece tanto? Porque ela era um ponto estratégico na travessia do Eufrates. Eles tiveram que atravessar o rio Eufrates, não tinha ponte. Nossa. Né? Se tinha, era uma pilãozinha, não tinha uma ponte de concreto. E o Eufrates, naquela época, hoje dizem que está secando o rio, né? Mas naquela época era um rio grande. Profecia que ele vai secar. Então, eles tiveram devia ter algum local onde era mais raso, que dava para passar. E era uma cidade usada por rotas militares e comerciais desde a época da Síria. E daí ele faz uma simulação da jornada, uma pessoa hipotética que estava ali e que ia passar, ia viajar, né? Então o que ele está falando? A caravana deixa a Babilônia ao amanhecer. Sacerdotes fazem orações de partida, animais são carregados com água e grãos, o ritmo é lento, todos ainda estão se ajustando. Daí a pessoa que narra isso, né, uma pessoa hipotética, diz que o sol ainda nem nasceu quando eu acordei. A cidade de Babilônia está silenciosa, mas a caravana já se mexe como um grande animal despertando. Amarrei as sandálias, ajustei a corda da bolsa, senti o cheiro da poeira, do couro, dos grãos secos. Um sacerdote passou por perto murmurando uma bênção e alguém chama: é hora, vamos partir. Você olha para trás, a Babilônia parece eterna, mas hoje ela é apenas o lugar que você está deixando. Estou deixando a Babilônia, vai ficar para trás. Acompanhando o Eufrates, o rio é o companheiro, ele corre ao lado da caravana como se estivesse guiando-nos a casa. As manhãs são frescas, mas o calor do meio-dia é brutal. Crianças reclamam, idosos caminham apoiados em cajados e os camelos seguem com passos lentos e pesados. À noite o acampamento se ilumina com pequenas fogueiras. Escuto histórias, algumas tristes, outras cheias de esperança. Alguém toca uma flauta. O som parece flutuar sobre o rio. Daí, lá pelo dia 21º, o deserto começa a testar as pessoas. O terreno muda, a terra fica mais seca, o vento fica agressivo, a poeira entra nos olhos, na boca, na alma. Às vezes vejo figuras distantes no horizonte, viajantes ou talvez saqueadores. Os guardas apertam as mãos nas lanças. Uma tempestade de areia atinge a caravana lá pelo 30º dia. Eu me cubro com o manto, fecho os olhos e espero. Quando o vento passa, tudo está coberto com um véu amarelo, a areia que ficou por cima de tudo, né? Mas ninguém desiste.
No dia 36º eles chegam a Carquemes. A cidade surge como um milagre. Torres, mercados, vozes em línguas que não entendo. A travessia do Eufrates é tensa. Animais relutam, crianças choram, mas todos atravessam. Significa que eles tiveram que passar por dentro da água. A travessia é tensa. Passamos 2 dias em Carquemes, compramos tâmaras, bebemos água fresca, dormimos sem medo. À noite, sentado perto de uma fogueira, percebi pela primeira vez Jerusalém parecia possível. No dia 46º, eles estão na longa estrada para Damasco. A caravana segue por planícies férteis. Eles estão saindo de Carquemes para vir para Damasco. A planície, as cidades, longa estrada para Damasco. A caravana segue por planícies férteis. Ali já tem planície, já tem plantação. O ar muda, tem menos poeira, mais cheio de plantas. E ele conversa com um velho que diz: quando chegarmos, quero ver o templo, mesmo em ruínas. Ele sabia que estava em ruínas. E essa pessoa sorriu com os olhos, né? E sentiu o peso da história, né? Eu estou voltando para Israel, para Jerusalém, com tudo destruído. Damasco é viva, colorida, cheia de sons. Ele se sente pequeno dentro daquela cidade e eles lá descansam. Comeram um pão macio, azeite fresco, e pela primeira vez em semanas ele sente que o corpo relaxa, né? Está se sentindo melhor, mais seguro, talvez porque também está mais próximo. À noite, um escriba lê trechos da Torá. Imagina, acampamento, fogueira e um escriba lendo os trechos da Torá. As pessoas choram, não de tristeza, mas de reconhecimento. Estão voltando para casa. No 71º dia, eles estão subindo as montanhas da Judéia. A estrada agora é dura, pedras, subidas e noites frias. Ele ajuda uma família a erguer uma tenda que estava rasgada. Isso é uma ficção, né? E essas pessoas agradecem a gentileza de ter ajudado, sorrindo, né? E o silêncio das montanhas é profundo. Às vezes escuta-se o vento e o som de passos, mas cada dia traz a gente mais para perto, leva a gente mais para perto. Daí eles já estão na Samaria, no 91º dia eles estão em Samaria, aonde eles veem campos de cevada, vilas pequenas, olhares curiosos. Samaritanos observam a caravana com desconfiança. Quem são os samaritanos? São judeus. Quando houve a divisão do Reino do Norte e Sul, os samaritanos eram as 10 tribos que ficaram no Reino do Norte, que se misturaram com outras nações e com os assírios. Por isso que no Novo Testamento o samaritano é visto com desprezo, porque são judeus que se misturaram. Eles tinham grupos deles que ainda adoravam o Deus de Israel, mas também adoravam outros. Então aqui já começa, eles estão voltando para uma região onde os samaritanos estão vendo esse povo que está voltando do exílio, que era lá de Judá, e vão vir aqui de novo para a região onde a gente morava. Nós vamos perder poder aqui. Esses caras vão vir encher a nossa paciência aqui de novo. Esse é o pensamento deles. Eles encontram então nessa região campos de cevada, vilas pequenas, olhares curiosos. Alguns samaritanos observam a caravana com desconfiança, e a gente vê isso na descrição de Esdras e de Neemias. A gente vê o tempo todo os samaritanos tentando boicotar a reconstrução, tanto do templo quanto dos muros. A gente viu isso quando estudamos Esdras e Neemias. Guardas persas verificam documentos. Os persas tinham dominado toda aquela região. Mais uma vez eles estão chegando ali, os soldados: quem são vocês? Nós viemos, conta tudo de novo a história. Saímos lá da Babilônia. Tá. Então está aqui o documento.
E daí, continuando nisto, ele se sente que está caminhando por terras que já ouviram histórias do povo, né? Ele percebe assim, essa região aqui já ouviu essas histórias desse povo que eu faço parte. E no dia 120º, ao entardecer, alguém grita. Não é como disse lá no Pedro Álvares Cabral, terra à vista. Não, ele já estava na terra. Alguém grita, Jerusalém! E daí a pessoa sobe numa pequena elevação e vê a cidade. Agora, depois de caminhar 120 dias nessa situação, passando por tudo isso, eles veem isso. Não sei se dá para ver bem. Médio. O que eles veem é uma ruína. Como vocês podem ver aqui em cima, está escrito que foi feito com inteligência artificial. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma figura com base nos textos descritos em Esdras, Neemias e outros trechos que falam, recrie o que eles devem ter visto. Ele recriou, não está muito, porque está claro, não dá para enxergar direito, mas a gente vê aqui, não tem mais muralhas, tem alguns restos de muros aqui, o templo está aqui destruído, tem fogo, por quê? Porque as pessoas estão morando naquele meio, tem gente morando ali, as pessoas estão com tenda, com alguma coisa, o cara faz fogo para se aquecer, para se alimentar, para fazer comida. E as pessoas chegam, não dá para ver direito aqui, mas ó, tem uma pessoa com um bebezinho no colo, tem um velhinho aqui que está orando ou chorando, o camelo com as coisas, e eles estão chegando. Depois de 120 dias, é isso aqui que eles vão encontrar. Este é o contexto que o Zacarias vai fazer as profecias dele. A gente tem que levar em conta que tudo isso aqui aconteceu. E isso aqui, o texto de Zacarias, é influenciado por isso aqui, porque o ânimo desse pessoal está ligado diretamente a tudo isso que eles passaram. Eles estavam lá na Babilônia tranquilos, estavam bem, entre aspas, né? Mas deviam ter alimento, deviam ter algum tipo de conforto, né? E tiveram que enfrentar 120 dias. Quantos que não morreram nesse caminho? Né? Muitos devem ter perecido. Que deviam ter pessoas de idade, doentes, né? Que saíram de lá já doentes, outras que ficaram doentes no caminho, porque você imagina, calor de sei lá quantos graus, né? no deserto, e à noite, temperatura negativa, essas grandes oscilações, não há quem resista a isso, né? E outra, pestes, porque areia, comida que se deteriora, você pode comer alguma coisa que está meio estragada, fazer mal. Então muitos morreram nesse caminho. Tudo isso influencia e faz com que esse povo, quando chega aqui, qual é a missão deles? Vamos reconstruir Jerusalém. O que o cara imagina? Eu fico pensando, né? Como eu e minha mãe, principalmente, estamos aqui nesse negócio de mudar, tal, não sei o quê, né? A gente fica pensando, olha, que trabalho, sair e tal, não sei o que, tem que fazer mudança. Eu fico pensando isso daqui, você imagina, olha, chega lá, é isso aqui que tem. Fala, não, mas peraí, é reconstruir? Não, é construir, porque não tem nada. Né? Não é fazer uma reforma. Ah, vamos pintar a parede, vamos trocar a calha, né? Vamos, enfim, alguma coisa. Não, não tem nada. Né? Não tem nada, você tem que construir, começar tudo de novo. Por isso a mensagem do Zacarias, se a mensagem do Ageu era reconstruamos a cidade, a do Zacarias é não desanime, porque isso é desanimador, a pessoa chegar aqui e ver tudo isso acontecendo. O enfoque então do Zacarias, e nós não vamos entrar nisso aqui hoje, nós vamos entrar na semana que vem, né? No livro especificamente de Zacarias, o enfoque dele é muito de dizer assim, olha,
nós não temos direito de desanimar. Nós não temos esse direito de desanimar. Primeiro, Deus está conosco, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. Nós precisamos ir em frente e precisamos nos arrepender pelo nosso desânimo. Arrependa-se do teu desânimo, de estar chateado, de não querer. É Deus que está mandando. E outra, não tranquiliza, não fica tranquilinho não, porque tem coisa lá para frente para acontecer ainda e depende de vocês. Lembremos um outro detalhe que é importante nesses 3 últimos livros, é que são as últimas manifestações de Deus ao povo antes do Novo Testamento. Termina o livro de Malaquias, que é o último profeta, dali até Jesus aparecer, não tem mais nenhum outro profeta. Alguém pode falar, não, mas tem na Bíblia católica, tem lá o livro de Macabeus, tem alguns outros livros que contam. Esses livros, eles não estão na nossa Bíblia, porque eles não são considerados livros inspirados por Deus. Porém, em termos históricos, eles têm valor, eles são reconhecidos como história, a história é verdadeira. Mas este período, depois de Malaquias até o Novo Testamento, não existem profecias. Deus não está se revelando. Deus se revela no Antigo Testamento até Malaquias e depois ele complementa a revelação, a grande revelação, quando o Filho dele vem. Este ato entre Malaquias e Cristo são 400 anos. É o que demora entre o término do livro de Malaquias até a vinda de Cristo. Que vai acontecer o quê? Só vai acontecer o Império Medo-Persa vai perder importância, vai ser conquistado por Alexandre o Grande, que vai governar todo o mundo por um grande período, em torno de uns 300 anos, e depois ele vai ser vencido pelos romanos, que vão tomar conta do mundo inteiro de novo, e neste contexto de Roma é que nasce Cristo, quando Herodes, que é um preposto de Roma, está governando Jerusalém. Então estes livros, esses 3 últimos livros, são as últimas mensagens do Antigo Testamento, a revelação de Deus no Antigo Testamento, e depois há um silêncio de 400 anos até a vinda de Cristo. Ele está de alguma forma preparando este povo para um futuro, porque é um outro detalhe que eu fico pensando. Este povo estava muito acostumado, ou talvez eu poderia dizer mal acostumado, porque qualquer coisinha Deus falava com eles ou mandava alguém para dar uma mensagem, e eles estavam tranquilos, né? Toda semana tinha uma mensagem. Olha, Deus, chegou um e-mail de Deus aqui para nós, né? Quem vai dar é o profeta. O profeta recebia lá o e-mail, entre aspas, lá e transmitia para o pessoal. Depois ficam 400 anos que não aparece nada, silêncio completo. A cabeça daquele povo pensando assim, será que Deus esqueceu de nós? O que aconteceu? Ele sumiu, ele não fala mais, ele não dá mensagem, ele não manda recado, ele não manda e-mail, ele não manda WhatsApp, nada, ele simplesmente desapareceu. Tudo isso, então, são coisas que a gente vai, de alguma maneira, abordar nesses últimos 2 livros agora, que é Zacarias e Malaquias, falando a respeito de profecias, muitas delas que ainda não se cumpriram, que estão lá quase iguaizinhas, idênticas ao que está no Apocalipse, muita coisa de Daniel. Então, daí na semana que vem a gente continua. Ok, meus irmãos? Então, Deus nos abençoe e até a semana que vem. Thank you.